Oi, Marcela, tudo bem? Patrícia, oi, oi, vocês que estão entrando, sejam bem-vindos. Eu ainda estou tentando entender aqui um pouquinho de como que funciona. Vocês estão me ouvindo direitinho? Dá para ouvir direitinho pelo fone? Prefere que eu tire o fone? O que que vocês acham? Dá para ouvir direitinho, Patricinha? O som tá legal? Tá ótimo. Dá só um tempinho para o pessoal ir entrando, o restante. Muito bem. Aproveitando que vocês estão aí para eu falar um pouquinho, né, sobre o desafio da ansiedade que nós estamos realizando aí no Instagram. É um desafio de 30 dias, um desafio bem complicado de fazer realmente, porque são 30 dias de dedicações, né, em que a gente precisa pensar um pouquinho sobre nós. Então são algumas atividades que eu coloquei para as pessoas irem se observando, né, e se acostumando, tentando trazer um olhar de autocuidado para si. Oi, Solzinha, Solzinha linda. Oh, bem-vindo, Solzinha. Patrícia, minha companheira. Esperar mais um pouquinho para a gente ver se vai entrar mais alguém. Eu queria hoje fazer um bate-papo mesmo sobre a questão da ansiedade. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir mandando. Convida aí as pessoas, se vocês acham que tem alguém que precisa. Oi, Solzinha. Linda você, Solzinha. Olá, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, agradeço por estarem aí presente. Gente, a live com participando duas pessoas parece que é mais fácil de falar. Quando é assim, a gente fica mais atenta de ler o que vocês estão colocando e aí distrai um pouquinho. Esperar só uns 5 minutinhos, vamos... Então, aí eu tava pensando em fazer o seguinte, da gente fazer uma live, um bate-papo. Eu iria convidar uma pessoa para poder entrar e conversar, tirar dúvidas. Mas aí na hora que eu abrir para a pessoa entrar, eu achei melhor quem tiver interesse, porque às vezes eu convido alguém que não quer estar falando, né? E aí eu queria fazer um combinado com vocês. E quem tiver interesse, me chama. Pede para entrar ao vivo quando eu liberar, que aí a gente vai convidar. Olá! Sejam bem-vindos. E aí nesse bate-papo eu queria falar um pouquinho sobre a questão da ansiedade, porque tem pessoas com muitas dúvidas, é um momento meio complicado, né, para as pessoas aprenderem a lidar com essa nova rotina. Então, para mim, é extrema importância que vocês passem para mim quais são a realidade de vocês, quais são as dificuldades. Eu estava falando agorinha mesmo sobre a questão do desafio da ansiedade, né? Eu fiz um desafio aí de 30 dias para que a gente pudesse realizar, mas são 30 dias pensando em si. E é um pouco complicado para as pessoas, né? Oi, oi, tudo bem? Bem-vindo! E é um pouco complicado para as pessoas de realizar esse desafio.
às vezes se tornam bem cansativo, mas eu tenho aí 3 guerreiras que estão aí na luta e que estão cumprindo o desafio todos os dias. Uma ontem não cumpriu, a Elizabeth, mas hoje ela já cumpriu. Ela falou assim, minha internet estava com problema, eu não consegui te enviar, e hoje ela enviou. E é muito bom porque a gente percebe as pessoas que estão realmente comprometidas em querer mudar, né? Mudar o seu comportamento, mudar os seus hábitos. Porque quando a gente fala de ansiedades, a gente fala de mudança de percepção de vida, mudança de percepção de comportamento, né? E é muito importante a gente parar um pouquinho para pensar como é que a gente percebe as coisas, como é que a gente percebe o mundo. Hoje mesmo eu comentei com minha amiga como me sinto ansiosa, angustiada, insegura, sem nem mesmo saber exatamente por quê. Tudo tão estranho. Porque as coisas vêm muito rápido, sabe, Bárbara? As coisas costumam vir numa velocidade muito grande. E quando elas chegam, pegam a gente distraída, a gente às vezes não sabe como reagir, né? E muitas vezes, como eu já falei, a gente dá lugar para esse medo, dá lugar para essa ansiedade, tira o lugar da ansiedade e dá o espaço para o medo. A gente começa a trabalhar muitos outros sentimentos ruins dentro da gente, como a questão da insegurança, né? E aí acaba dificultando a nossa percepção da realidade, da gente poder olhar a situação de fato. A gente acaba perdendo esse foco, sabe? E você às vezes fala assim, não, parece não ter motivo para essa minha ansiedade, mas tem, porque está mudando tudo, né? Nós estamos entrando num momento em que estão vindo muitas preocupações, a gente não sabe como que vai ficar as coisas, então traz essa insegurança mesmo, traz essa mudança de rotina dos nossos hábitos, né? Com certeza aí dentro da sua casa, na sua rotina, muda esses hábitos, muda o seu comportamento, e tudo isso vai gerando preocupações para a sua cabeça, né? E o que a gente tem que levar em consideração é como que a gente lida com essas preocupações. Não adianta a gente tentar eliminar preocupações da nossa vida, a gente não consegue. Mas a gente consegue trabalhar essas preocupações para que ela não se transforme em angústia, porque essas angústias que você está colocando é justamente essa questão do sofrimento, é justamente essa questão de gerar algo ruim em você que vai te paralisar, né? Que te tira o foco de agir. Então vale a pena você parar um pouquinho para pensar, ver o que de fato são as suas preocupações, ver se são preocupações suas, fazer aquele filtro de informação. Eu falo, às vezes é muito importante é importante até vocês assistirem os meus vídeos lá no YouTube, no meu canal, porque eu tento detalhar nessa questão da ansiedade a importância de se fazer um filtro das informações que a gente pega. Às vezes a gente escuta um ou outro falando e vai acumulando aquilo, vai gerando uma preocupação e várias tensões na gente, e a gente acaba tirando o nosso foco do que a gente realmente precisa fazer para se sentir bem, né? Então é muito importante a gente aprender a filtrar essas informações, o que é que está vindo de informações pra gente. A Érica, doutora, eu trabalho na área de saúde, tá muito difícil controlar meus sentimentos, não consigo dormir sem tomar remédio, mas sempre vem pensamentos de que eu ou minha família vamos pegar o vírus. É Érica seu nome? Eu imagino que seja Érica. Pois é, Érica. Hoje até me pediram para que eu fizesse um vídeo falando em específico para os profissionais da área de saúde, sabe? Conversando que eu fizesse um trabalho sobre essa ansiedade para as enfermeiras, para os médicos que estão nessa linha de frente. Porque a ansiedade para vocês entra numa questão um pouco diferenciada, porque como vocês estão na linha de frente, acaba gerando um estresse muito grande por trás da ação de vocês, né? Acaba gerando um estresse que
é correspondente ao pós-traumático mesmo, sabe? É como se nós estivéssemos vivendo em período de guerra e vocês são os combatentes, vocês estão na linha de frente. Então é como se você visse a sua vida todo instante em perigo, né? Mas é um trabalho que acaba sendo diferenciado por conta da gente tentar diminuir esse estresse que você passa, sabe? Você chega em casa, você não consegue se desligar. Você fica ativo o tempo inteiro, fica preocupada o tempo inteiro. E não só a preocupação de fazer o seu serviço da melhor forma, como a sua preocupação de garantir a sua saúde e a dos seus que estão em casa. Então, vamos tentar, de uma forma superficial que eu tô falando, tá? Porque eu vou tentar fazer um vídeo bem trabalhado em relação a esses profissionais da área de saúde. Aqui pela live a gente não consegue entrar muito a fundo, mas vamos tentar trabalhar muito com essa questão da prevenção mesmo, sabe? De se prevenir, de usar todos os equipamentos. O Carlos Henrique, aí, meu cunhado, entrou também, são pessoas que também estão na linha de frente trabalhando aí. Ele trabalha com o pessoal de rua, tem policiais. Nós temos muitas pessoas da limpeza que também estão tendo que estar trabalhando diretamente em contato, né? Direto, e acaba gerando esse estresse mesmo. E esses são os nossos combatentes, né, gente? Querendo ou não, os profissionais da área de saúde que estão hoje dentro dos hospitais, vendo tudo acontecer, são pessoas que ficam com o emocional totalmente abalado, de fato, né? Mas eu vou fazer um vídeo para a gente falar bem específico, elaborando algumas técnicas aí de dessensibilização para ajudar, e aí a gente vai tentar esclarecer um pouquinho, viu? Oi, Cris, Jéssica, tudo bom? Jéssica, minha amiga, parceira, tá junto comigo aí sempre. Minha paciente. Linda. O pessoal acha que você é minha garota propaganda. Isabela. Tudo bem, Isabela? Seja bem-vinda. Cris, minha linda, tudo bem? E é isso, gente. Então, eu vou repetir novamente para algumas pessoas que não ouviram. É importante vocês trabalharem bastante a questão da prevenção, a questão desse filtro de informações, para que a gente não acabe entrando num estresse mesmo em relação a tudo que está acontecendo. A gente precisa saber analisar, ter uma visão do que está realmente acontecendo, ter a consciência do que está acontecendo, mas a gente precisa ter um controle das nossas emoções, a gente precisa fazer a nossa parte, o nosso papel. Não adianta a gente se preocupar em... Falei com ela, sim, a Isabela está assistindo. Então não adianta a gente apenas se preocupar com a mudança da nossa rotina, mas a gente precisa ter um olhar e uma visão mais social, sabe? E agora é um momento da gente trabalhar um pouco essa questão da gente internamente mesmo, de controle dessas emoções, principalmente quem está em contato direto, de forma direta, né, nessa linha de combate que eu estou dizendo, nessa linha de combate de forma direta na luta aí do coronavírus. A Isabela colocou que realmente é muito difícil, né, a gente controlar as emoções, a ansiedade, com esse bombardeio de informações. Por isso, Isabela, que eu estava falando anteriormente, é de extrema importância a gente saber filtrar algumas informações, sabe? E a gente tem que ter consciência das nossas fraquezas também, porque não adianta eu ficar querendo só obter informações e saber que meu emocional não dá conta de lidar com isso, né? Então a gente precisa ter essa preocupação também
né, com a gente, saber o nosso limite, saber até onde a gente pode aprofundar em algumas informações. Porque senão a gente só vai gerando e alimentando sentimentos ruins, sentimentos de insegurança, sentimentos de impotência e de vulnerabilidade com a gente, né? E é muito engraçado, porque quando a gente se depara num perigo real, um perigo iminente como é esse do vírus na vida da gente, a gente já... A forma como a gente reage a esse perigo que está bem na nossa frente vai depender muito de como a gente lida com os nossos problemas. Então, eu havia falado e falo nos meus vídeos do YouTube novamente, se vocês quiserem acompanhar para entender um pouco do conceito que eu falo, quando a gente trabalha de ansiedade, eu estou trabalhando nesse período 2 tipos de ansiedade. Nós temos a ansiedade realista, que é quando a gente está realmente na linha de frente, que está ali com perigo de fato na nossa frente, e nós temos a ansiedade neurótica. Qual é a ansiedade neurótica? É a ansiedade que a gente começa a criar pensamentos e preocupações fantasiosos, fictícios, e que a gente começa a querer prever situações, né, que acabam gerando mais mal-estar para a gente do que fazendo com que a gente seja capaz de agir, né? Então a gente precisa ter esse cuidado com esses nossos pensamentos e com essa forma que a gente lida com essas nossas preocupações e observar se a gente não está alimentando isso, se a gente não está fortalecendo sentimentos ruins, né? Porque naturalmente nós somos seres humanos e nós temos esse sentimento de ansiedade. Isso é um sentimento natural da gente. E a ansiedade gera esse anseio, gera esse desejo, gera essa expectativa, né? Então a gente precisa parar um pouquinho, realinhar as coisas e ver o que realmente é real e o que não é, o que é que está acontecendo de realidade, o que é que eu tenho que me preocupar. E aquilo que é real exige uma ação minha, exige nem que seja uma reação. Aquele perigo que é real e é iminente, ele exige uma reação, ele exige uma atitude. E hoje, quem está na linha de frente, como a menina que trabalha na área de saúde, quem está na linha de frente, que são esses combatentes que eu estou falando, eles têm que puxar essa ação para a questão da prevenção, para a questão de trazer, de quando não estiver nesse ambiente de trabalho, de estar num ambiente que se sinta tranquilo e à vontade para poder relaxar os pensamentos. Não adianta a pessoa vir para casa pensando, imaginando o que está acontecendo e tudo mais. Voltando aqui só um pouquinho, a Duca falou: eu tive uma crise de pânico e taquicardia. Era em relação a esse assunto, Duca? Ou estava acontecendo outras coisas a mais com você? Provavelmente é sobre o assunto, porque ela coloca aqui: eu nem assisto mais TV, né? As informações, gente, televisão, ela é muito sensacionalista. A gente tem que ter essa consciência. A televisão é uma briga ali de trazer as pessoas para assistirem. Então, às vezes a gente vê uma manchete que fulano fez não sei o que, mas para chamar a atenção das pessoas. Então, a mídia, ela tem esse papel sensacionalista de tentar impactar, de tentar trazer esse, como que eu falo? Trazer despertar a atenção das pessoas, né? E tragédia, gente, querendo ou não, vou te falar uma coisa, é a coisa que mais desperta a atenção das pessoas. As pessoas querem ver, nem que seja por curiosidade. Então a gente precisa ter consciência, a gente precisa saber da realidade, ter consciência dessa realidade e ao mesmo tempo ter a noção da nossa realidade, ter a noção do nosso papel, nosso foco, o que a gente precisa fazer para não deixar com que isso se torne cada vez mais difícil na nossa vida, cada vez mais eu gere sofrimentos, de uma forma que eu não consiga mais dormir, de uma forma que a minha preocupação começa a me incomodar e me traz medos, sim, crises de pânico mesmo, com medo
Quando a gente tem uma crise de pânico, está muito relacionado ao que eu acabei de falar, dessa ansiedade um pouco neurótica. Por quê? Porque você começa já a imaginar o que pode acontecer e qual é o sofrimento que você vai ter se acontecer. Só que a gente está lidando com uma expectativa, a gente não está lidando com uma realidade. A condição do vírus é uma realidade, mas graças a Deus você não está contaminada. Então, você hoje, o seu foco tem que estar mais relacionado à prevenção, a realinhar a sua rotina, a ver o que você pode fazer de melhor para poder trabalhar esse cuidado com você e com os seus. Né? Não adianta a gente querer acelerar e tentar imaginar uma situação aterrorizante, né? Porque senão vai impactar a gente mesmo. Nós somos feitos de carne e osso, então as nossas emoções estão à flor da pele, né? Não adianta a gente fingir que nada está acontecendo. Então, a gente identificar que nos abala certas informações, que nos abala certas condições, a gente tem que começar a limitar, a fazer esse filtro, a evitar, né, tá entrando em alguns canais de TV mesmo para estar assistindo algumas coisas. Acho que estou na ansiedade neurótica. Faz isso, Isabela. Tenta observar dentro de você o que é real e o que não é. E o que não é, corta, porque você vai começar a tomar consciência de que você está acelerando demais seus pensamentos, está trazendo muita preocupação desnecessária para a sua vida. Depois que eu tive uma crise de pânico, eu estou cuidando do meu emocional e espiritual. Extremamente importante, Duca, extremamente importante. A fé, eu falo, independente de qual religião seja, independente de qual condição seja, a fé, ela move montanhas, ela faz com que a gente tome uma energia, ela faz a gente voltar um pouco mais pra gente, né? Então é extremamente importante mesmo a gente trabalhar essa fé, essa confiança em Deus, né? Eu fiz uma live esses dias e até falei sobre 2 passagens que eu deixo até a dica aqui para vocês, se vocês quiserem, né? Eclesiastes 3, que fala do tempo, né? Que há tempo para tudo. E Salomão vem trazendo essa sabedoria justamente dessa questão do tempo. As pessoas precisam ter a maturidade de entender que tem tempos bons e tempos ruins, tempos de colheitas e tempos de plantar. Então a gente precisa ter essa maturidade para entender que há tempo para tudo. E hoje, e até na palavra ela fala que há tempo de abraçar e há tempo de se distanciar. E hoje a gente está vivendo justamente esse distanciamento, essa necessidade de nós não podermos estar nos abraçando, nos acolhendo nesse momento, né? E aí é uma sensação que a gente acaba se sentindo cada vez mais sozinhos mesmo. Isabela, estou no Ministério da Saúde agora, na assessoria jurídica, olho do furacão. Tá muito difícil manter a sanidade mental nesse período. Essa semana foi muito difícil. Isabela, quando a gente trabalha na linha de frente, a gente precisa tentar ser a mais profissional possível, sabe? A gente precisa tentar, pelo menos, separar um pouco das questões emocionais com as questões profissionais. A sua postura precisa ser altamente profissional. A trazer os conflitos do trabalho, trazer essas ansiedades, essas preocupações. Lá você deve estar tendo várias informações que acabam sendo informações que vão gerando muito mais angústias para você, né? Então a gente tenta se posicionar para solucionar os problemas. Quando a gente está trabalhando, às vezes eu pego, como psicóloga mesmo, às vezes a gente pega um caso que nos abala muito, né? Por quê? Porque nós somos seres humanos também. Então a gente está ali diante de uma pessoa que acaba gerando gerando um sentimento que você às vezes não tem esse controle, e a gente precisa saber nos respeitar nesse momento, sabe? Saber que a gente tem um limite ali, mesmo que a gente esteja trabalhando. Então, tentar, se tiver a opção
de não vivenciar alguns assuntos, alguns aspectos, é tentar sair dali um minutinho. Se não tiver essa opção, é a gente tentar separar que não somos nós que estamos vivendo aquela situação, né? Então, quem está vivendo são eles, e o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para proporcionar uma situação melhor para quem está naquelas condições, né? O Og está mandando um abraço. Ele está assistindo, Sol. Oi, Og. Que bom, Og. Um abraço para você também. Isso, o Carlos colocou aqui, né? O ruim é quando a ansiedade produz um medo que paralisa. E o medo tem essa tendência de nos paralisar. Porque o medo, ele vem justamente... nós também temos dois tipos de medo. Nós temos o medo realista e o medo previsto. O medo realista é aquele perigo iminente, está ali na sua frente. Ali você tem que reagir. Ou você para de vez, ou você reage impulsivamente para se defender em relação àquele medo. E quando normalmente a gente tende a reagir, nós temos uma tendência a resolver aquela questão, sabe? Quando a gente paralisa, normalmente a gente tende a levar um comportamento de esquiva, um comportamento de fuga. É como se eu quisesse me manter na minha zona de conforto e falasse, eu não quero resolver esse problema hoje, eu vou deixar para amanhã. Então eu estou sempre adiando esses meus problemas, né? E aí eu começo a ter um pouquinho mais de dificuldade para poder resolver esses conflitos. Milva, também estou começando a fazer meditação e está me ajudando, me dando uma paz, um equilíbrio. E cada vez mais vocês profissionais da área de frente, de saúde, precisam buscar algo que relaxem vocês, sabe? Não dá para sair de... Às vezes a gente está tão envolvido com os problemas dentro do nosso trabalho, dentro do nosso serviço, ou até mesmo dentro da nossa casa, que aquele ambiente se torna ali um ponto de conflito. A gente fica levando os problemas para dentro de casa, para as nossas relações, para as relações com os filhos, e a gente precisa saber um pouco separar isso. É o momento dos filhos, vamos fazer o momento dos filhos, né? Eu tenho um sobrinho de 3 anos, o Daniel, meu bebezinho aí da família. E o Daniel é uma gracinha. A minha irmã até brinca que fala que eu sou a titia Procon, porque tudo que ele não concorda, ele liga pra mim e fala, titia, não é verdade que os pais têm que brincar com os filhos? Eu falei, é verdade, meu amor. Os pais precisam brincar com os filhos. Ele fala, tá vendo, mamãe? Ó, minha tia falou que você precisa brincar comigo. Então, as crianças sentem muito essa nossa angústia. As crianças que estão dentro das famílias sentem bastante... porque a gente acaba se envolvendo tanto nesses problemas que a gente não consegue mais dispersar, tirar a nossa atenção deles. E a gente leva para dentro de casa, a gente já fica angustiado, começa a brigar dentro de casa, não tem paciência de escutar os filhos, não tem paciência de estar naquele ambiente de família. Também estou começando a fazer meditação, tá? Como posso começar a trabalhar a minha ansiedade? Em primeiro lugar, tentar separar o que é as suas preocupações realistas e o que é preocupações neuróticas. Aquilo que é preocupações neuróticas, a melhor forma de se fazer é cortar, porque você não está vivendo aquilo dali. Quando as suas preocupações são reais, você precisa focar na solução do problema. O que eu posso fazer, o que depende de mim, qual é a minha responsabilidade em resolver esse problema X. Depende de mim? Sim, então eu vou fazer. Não depende de mim? Eu não tenho por que também me sentir culpado ou responsável por algo que não depende de mim. Então eu não tenho como fazer. Então a gente tem que estar o tempo, quando eu falo assim, a gente precisa trazer o foco pra gente, é que você fazendo esse filtro do que depende do que não depende de você, você consegue separar, sabe? Separar aquilo que você é pra você fazer e o que não é pra você fazer, o que depende de você ou não depende de você. De nada, Isabela, que bom que você gostou.
Primeira vez que assisto você e tô amando as suas dicas e vou ver no YouTube. Veja, Duca, veja os vídeos. Eu tentei fazer um vídeo tão detalhado, gente. Toda terça-feira eu tô postando. Nesses vídeos eu falo um pouquinho da Covid, eu falo um pouquinho desse conceito de ansiedade, desse medo que nos paralisa. Eu falo um pouquinho de como que a gente pode avaliar esse medo, porque a gente precisa estar com foco nessas ações. Eu falo um pouco desse autocuidado, que eu acredito vai ser o próximo vídeo, vai ser o autocuidado e depois o autotratamento. Porque quando a gente sente ansiedade, a gente ainda tem que lidar com uma questão que é nossa, que vem da nossa história de vida ainda, sabe? A gente precisa lidar um pouco com isso, que é como que eu resolvo os meus problemas. Lembra que eu falei que a gente tem a tendência, às vezes, quando o medo nos paralisa, a gente tem a tendência de fazer a fuga ou a esquiva. Ele está paralisando porque eu estou me esquivando de enfrentar o problema ou eu estou fugindo de fato desse problema. E quando a gente fala desse autocuidado, a gente vai começar a perceber que tem algumas características que vêm desde a nossa infância que faz a gente ter alguns comportamentos que vão alimentando. Eu sempre gosto de falar isso, que é mais fácil para vocês entenderem que todo o trabalho de autoconhecimento é mudança de hábitos, né? E então a gente tende a alimentar sofrimentos. A gente tende a trazer preocupações e pensamentos o tempo inteiro para nossa mente, falando sobre nossas inseguranças, o quanto a gente se sente impotente. Então a gente está reforçando o tempo inteiro pontos negativos da nossa condição enquanto pessoas, sabe? Então ele tá muito relacionado. Então quando a gente trabalha a ansiedade, a gente trabalha o ponto problema, a queixa principal, que é como vocês estão me trazendo. A questão da quarentena é hoje a queixa principal. Eu me sinto ansiosa por conta das informações da internet, eu me sinto ansiosa porque eu estou presa dentro de casa e não consigo sair, eu me sinto ansiosa porque eu estou acumulada de trabalho, porque hoje eu trabalho dentro de casa, eu me sinto ansiosa porque eu estou na linha de frente de trabalho. Essa é uma queixa principal, mas a forma como a gente vai lidar com isso, aí vai depender de pessoa para pessoa, sabe? Porque vai depender de como que as pessoas reagem diante das situações. Então tem pessoas que têm uma tendência muito grande a alimentar muito essa questão a reforçar coisas negativas de si, né? E quando a gente tem esse comportamento reforçando o tempo todinho essas situações negativas da gente, que a gente se sente incapaz, impotente diante de uma situação, eu me sinto insegura, são questões lá de trás da nossa história de vida que precisam ser trabalhadas para que a gente comece a ter uma mudança de visão, uma mudança de percepção de como nós somos, da nossa força, sabe? Porque quando a gente precisa encarar um perigo de verdade, gente, quando esse perigo é real e ele é iminente, que ele requer uma reação da gente impulsiva, gente, a gente tira a força que não sabe da onde vem, sabe? Quando a gente tem essa tendência a criar essas expectativas que geram esses sentimentos negativos, que a gente fica imaginando essa ansiedade neurótica, que a gente fica sem saber o que é que vai acontecer, acaba nos enfraquecendo cada vez mais, sabe? E a gente vai perdendo o foco daquilo que a gente precisa realmente fazer. Verinha tá aí, Rafinha. Tudo bem, Rafinha? Seja bem-vinda. Jéssica, você fala tanto de mim que as pessoas estão achando que você é minha garota propaganda, viu? Ju, bem-vinda, Ju. A Ju Físio, seja bem-vinda, viu? Então é isso, gente. A gente precisa lidar com esses pontos que vem da nossa história de vida, ver qual é a nossa criança interior, né? Nós sempre temos, eu estava pensando em falar nisso, nós sempre temos uma amiga que a gente sempre está pronta para dar conselhos. Porque a gente... É muito mais fácil analisar a vida do outro do que a nossa vida mesmo, né? Por quê?
Porque a nossa vida, a gente está ali num turbilhão de emoções. E quando a gente está nesse turbilhão de emoções, a gente não consegue ter a cabeça fria para analisar. A gente está envolvida no problema. Então a gente precisa ter esse olhar de fora. E esse profissional de psicologia é esse profissional de fora que vai falar assim: olha como você reage e olha como você age diante dos seus problemas. E a pessoa vai tomando consciência de alguns hábitos que ela tende a realizar e vai tentando buscar uma mudança desses comportamentos, né? Então, hoje a gente precisa justamente focar um pouquinho. Me perdi aqui um pouco o que eu fui falar, porque eu fico vendo as mensagens e acaba que distrai um pouquinho. Então, a gente precisa ver essa questão mesmo do nosso eu interior. E eu estava falando da amiga, né? A gente tem sempre uma amiga que a gente dá, assim, conselhos maravilhosos. E nós temos a amiga, lembra aquela amiga que sempre faz aquilo que a gente não quer, sabe? Aquela amiga, pois é, essa amiga interior tá aqui, ó. Essa amiga interior. E a gente precisa dar um ouvido para essa nossa amiga interior. A gente precisa escutar um pouco mais o que ela tá dizendo. A gente precisa confiar. Sabe, o filtro que eu falo muito para os meus pacientes é você sentir o que a outra pessoa está te passando, sabe? Se está te passando confiança, se não está. A gente não tem que estar esperando do outro que faça algo que a gente queira e que a gente idealiza. Gente, essa expectativa de esperar do outro é um conceito infantilizado que a gente aprendeu a ter isso lá na nossa infância. E a gente esquece que a gente precisa crescer, que a gente precisa amadurecer, né? E esse conceito infantilizado é porque a gente foi crescendo nesse ambiente de ser aceita. E se nós não somos aceitos por todas as outras sociedades, a gente fica numa eterna necessidade de querer agradar, de querer fazer pelo outro, para ver se o outro olha pra gente. Quando, na verdade, quem precisa olhar pra gente somos nós mesmos, né? Então, trabalhar essa ansiedade é trabalhar muito como que nós agimos, como que nós pensamos sobre nós mesmos, como que nós, quais são os nossos medos, quais são às vezes a gente fala assim, eu pergunto para as pessoas sempre, qual é o seu medo? O que você tem medo? E as pessoas falam tantas outras coisas e no fundo é o medo de perder a atenção da outra pessoa. Sabe? Tem tantos nomes que substituem esse medo principal no fundo, que é, oi Dérica, tudo bem? Tem sempre esse medo principal no fundo, que é o medo de perder a atenção das pessoas. Né? E é isso, gente. A gente precisa aprender a fazer isso. Eu tentei responder algumas questões, eu vou deixar aberto. Quem quiser entrar, eu iria convidar a pessoa, mas a pessoa pode me chamar, porque eu fico preocupada de chamar alguém e a pessoa não querer, né, entrar. Então, eu vou deixar aberto para quem quiser entrar, me chamar e participar aqui da conversa aqui agora, tá? Se vocês quiserem entrar para conversar, para fazer alguma pergunta, pode me chamar que eu aceito aqui, tá bom? Obrigada, Eudérica, muito obrigada. Muito obrigada. Eu tô falando aqui um pouquinho, lá no canal do YouTube, reforçando para vocês, tem esses vídeos muito mais detalhados. Hoje é bem essa questão mesmo do bate-papo que a gente está tentando. Tudo bem? A gente está tentando fazer esse bate-papo, dar a oportunidade para que vocês possam falar um pouquinho, né? Vou deixar a live salva. Vocês encaminham aí para quem vocês acham que precisam de estar ouvindo um pouco essas palavras. Quem quiser me chamar, pode me chamar, gente. Eu tô aqui. Tem mais alguma coisa?
Tem mais alguma perguntinha? Pode me fazer aí pelo chat, se não quiserem me chamar. Pode me mandar perguntinhas, algumas dúvidas que eu vou falando. Duca, ficou claro para você, Duca, toda a minha explicação? A Érica, se eu não me engano, que me mandou, que é da área de saúde, ela conseguiu pegar a resposta, será? Deixa eu ver se eu tenho alguma outra pergunta aqui que eu esqueci de responder, alguma coisa. Alguém quer entrar? Se quiser entrar, pode vir, gente. Tô aqui. Se vocês quiserem entrar para conversar comigo, pode me chamar que eu aceito o convite. Ou então eu vou convidar vocês. Tentar chamar. Não vai embora, não. Jéssica, você quer entrar? Eu fico preocupada de convidar uma pessoa que não quer, e é ruim a gente chamar a pessoa que às vezes não está disposta a entrar, né, e conversar com a gente. Por isso eu queria deixar aberto para quem quisesse para entrar. Então vamos lá, mais outros pontos. Deixa eu falar um pouquinho do autocuidado então e da insegurança. Quando eu já trabalhei essa questão do conceito da ansiedade, a ansiedade neurótica e a ansiedade realista, já falei um pouquinho do medo previsto e do medo real, que paralisa a gente, o que faz com que a gente tome algumas ações e algumas atitudes. Então vamos falar um pouquinho dessa questão da nossa história de vida, né? E eu estava falando da nossa criança, da nossa amiga interior, né? Nós temos uma criança interior e nós temos uma amiga interior. A amiga interior é aquela que sabe tudo sobre a gente. Ali tem todas as nossas verdades e as nossas realidades. Não adianta esconder nada. Então, é aquela amiga que a gente realmente fala com ela constantemente, né? Seja nos momentos tristes, nos momentos alegres, ela participa de tudo. E a melhor coisa que tem é a gente tentar analisar de uma forma separada essa nossa amiga anterior. E é esse convite que eu faço com vocês. E muitas vezes vocês vão chegar, quando vocês começam a analisar essa amiga interior, vocês vão começar a perceber que nós temos aí a nossa criança interior, né? A nossa criança, que é como a gente veio percebendo o mundo desde a nossa infância. E é muito interessante, na live que eu tinha feito para o Colégio Batista, a gente entrou um pouquinho sobre o período do processo de alfabetização. Gente, é tão evidente quando a gente percebe, quando a criança vai ser uma criança altamente ansiosa, ou uma criança mais depressiva, no processo de alfabetização. Por quê? Porque é nesse momento que ela lida com os erros dela, sabe? A criança, quando ela se depara com o primeiro desafio dela de aprendizagem, que é a primeira relação social dela, que é na escola, ela começa a demonstrar todos os seus medos. E ali já começa a vir, a gente já começa a ter uma noção de como que a gente percebe os medos e a forma que a pessoa reage diante deles, né? E o processo de alfabetização é uma prova de fogo para a criança. E hoje em dia eu fico até preocupada, porque cada vez mais a gente está adiantando esse processo, né, de alfabetização e essa prova de fogo, e as crianças não estão tendo maturidade o suficiente para compreender esse momento, né? As crianças hoje entram muito cedo na escola, elas aprendem a escrever muito cedo, e isso é parte da fase de desenvolvimento da criança. Então, uma fase de desenvolvimento de 6 anos, tem criança que está aprendendo com 4, 5 anos, e ela não tá conseguindo ter essa maturidade, sabe? Ela não está conseguindo desenvolver essa maturidade, e cada vez mais ela vai usando os mecanismos que ela possui para poder não ser
desvalorizada. Olha como que vai. É por isso que eu gosto muito de usar esse exemplo da alfabetização. Porque o medo dela todinho é de ser negado, é de ser desvalorizado, é de não ter o amor da base deles. E quem é essa base deles? É os pais, são os educadores, que são as pessoas que eles geram uma confiança e uma expectativa muito grande. Então ela fica sempre pensando, se eu não correspondo àquela pessoa, aquela pessoa não vai mais gostar de mim, não vai mais me amar. E no conceito infantil da criança, se a pessoa não me ama, ela não me quer. Então é um conceito extremamente radicalizado. E a gente aprende isso na nossa infância e tende a trazer totalmente isso para a nossa vida adulta, né? E a gente precisa justamente saber diferenciar tudo isso, né? Porque a nossa maturidade, ela vai evoluindo de acordo com a nossa fase. Só que a nossa percepção não está acompanhando a nossa fase de maturação, a nossa fase de maturidade. Nós estamos ficando com uma percepção lá de trás, mal compreendida, mal elaborada, e que vai gerando sentimentos, frustrações, anseios, que são essas nossas ansiedades, e que a gente tende o tempo inteiro a alimentar essas coisas negativas, esses conceitos negativos pra gente. E se a gente for olhar isso, hoje, quando as pessoas falam, o mal do século é a ansiedade e a depressão. Claro! Sabe por que que é? Porque as pessoas estão crescendo e estão trazendo consigo esse acúmulo de emoções mal elaboradas, mal compreendidas, e estão levando isso para a vida adulta delas, né? E ali elas se tornam pessoas agressivas, aí elas vão se defender com o mundo de acordo elas podem. Ou elas se tornam agressivas, ou elas se tornam pessoas que boazinhas, eu passo a ser boazinha para poder ter em contrapartida o apoio das pessoas que eu gosto. Só que também erra na medida esse boazinha, né? Porque acabam sendo bonzinhos demais para conseguir alguma coisa e acabam se anulando em prol da vontade dos outros, né? E o outro, gente, vou falar uma coisa para vocês. Se vocês derem liberdade para os outros tomarem de conta da sua vida, todo mundo vai tomar de conta da sua vida, seja no trabalho, seja em casa, seja marido, seja filho, seja amigo, seja quem for. Porque tomar de conta da vida do outro é muito mais fácil do que tomar de conta da nossa própria vida. Então, o limite, quem tem que estabelecer são vocês, né? E aí a gente começa a jogar uma expectativa de que eu tô sempre buscando a aprovação do outra pessoa. Eu tô sempre buscando ser aceita, ser amada. Olha lá, voltando o conceito infantilizado que eu tinha lá na minha infância, que ficou em evidência no meu processo de alfabetização e que fica intenso no meu processo de adolescência, porque o adolescente é muito intenso, é tudo muito forte, então tá aquele bando de emoções ali muito potencializado, e nós trazemos para a nossa vida adulta como se nós fôssemos aquele globinho de emoções mal elaboradas, e ali a gente vai se proteger do mundo da forma que pode, da forma que consegue, e cada vez mais nós vamos nos distanciando de nós mesmos, nós vamos nos distanciando de entender quem nós somos, o que nós podemos fazer para poder melhorar, sabe? De ter a capacidade de perceber o que é da nossa responsabilidade de mudança, o que dá para esperar do outro e o que não dá para esperar do outro, né? Tô tentando ver aqui. Tata Lima conseguiu se atualizar aí um pouquinho. Eu vou deixar salva a live, qualquer coisa você pode ver, tá? Ivone, tudo bem? Mel, uau. Este tornar de conta nos sufoca. Muito. Deixar tornar muito. Se enviou uma solicitação para participar. Ai, eu não vi, Pedro.
Conseguiu sim. Consegui sim. Que bom que você está gostando. Então é isso, vou deixar mais uma vez. Se você quiser entrar para falar comigo, pode entrar agora, pode me chamar que eu tiro as dúvidas e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vou ver aqui. Deixa eu ver aqui se tem algum outro ponto que eu não falei para vocês. Um pouquinho da quarentena, desse momento da gente, dessa mudança de rotina, né? É muito engraçado, gente, porque a mudança de rotina vem de uma vez e a gente precisa estar acompanhando tudo isso, né? Então, muitas pessoas estão trabalhando dentro de casa, estão se vendo dentro de casa, estão sufocadas por estarem dentro de casa. Muitos são filhos, outros não, outros são os pais, os responsáveis por essas famílias, e a gente precisa entender que o mundo adoeceu e talvez adoeceu para que a gente pudesse parar e olhar um pouquinho tanto para nós, como a gente já falou, para o nosso processo de como que a gente está lidando com tudo isso, quanto também olhar para os nossos, sabe? Para a gente poder começar a analisar quem está ao nosso redor, sabe? Como que está acontecendo as coisas, qual é o valor que eu estou dando para as pessoas que se relacionam comigo, o que eu faço, qual é o esforço que eu me desprendo para aquelas pessoas que estão ao meu lado, sabe? Às vezes nós pais estamos tão sobrecarregados no dia a dia, na vida, e a gente começa a fazer tudo no automático, para poder pensando no bem-estar da família. Mas a gente esquece que é nos detalhes que esse bem-estar vem fazendo parte. E quando é que a gente para justamente... Oi, Caio, tudo bem? Quando é que a gente para justamente para atenção nesses mínimos detalhes, sabe? Quando é que a gente... Por que não aparece para mim quando a pessoa pede para participar? Só aparece depois para visualizar. Deixa eu ver aqui se dá. Eu acho que foi sem querer, né, João? Minha fuga era o trabalho. Permanecer tanto tempo dentro de casa aumenta a minha ansiedade. Fuga, gente, tá vendo? A gente volta lá um pouquinho no nosso tempo. Quando a gente começa a analisar quais os comportamentos a gente tem, a gente começa a identificar se é esquiva, se é fuga. A gente começa a canalizar algumas das nossas tensões e das nossas ansiedades para alguns outros lugares para evitar, né? E essa quarentena ela veio como uma realidade que é tipo assim... Você precisa encarar essa verdade, sabe? Você precisa, agora é o tempo de trabalhar tudo isso, sabe? É tempo da gente parar um pouquinho e analisar sobre os nossos, sobre como a gente reage, como a gente interage dentro das nossas relações. Cíntia, mas não depende de mim, depende da outra pessoa. Muda o seu comportamento, muda você, muda você. Se a pessoa não vê limite em você, começa a colocar limite, porque automaticamente quando você muda, a outra pessoa começa a se ajustar de acordo com o que precisa, sabe? Se você não muda o seu comportamento, não dá, sabe? As pessoas ficam sempre se vitimizando, sempre buscando uma culpa que não é dela, para poder justificar, tentando se justificar o tempo inteiro de situações que depende que ela mude a postura dela para o contexto também vir mudar. Joãozinho, você quer participar? Joãozinho é meu sobrinho e eu acho que ele está me pedindo aqui para participar. Deixa eu ver aqui o que ele tem para participar, você pode ligar. Oi, Cíntia. Oi, meu amor, tudo bem? Tudo bem.
Meu amor, fala aí pro pessoal, tem outras pessoas assistindo você. Eu queria que você falasse pro pessoal como que tá sendo a sua quarentena. Você tem quantos anos? Fala pro pessoal, só para eles entenderem. Você tem 12 anos. Para você, João, que tem 12 anos, como que tá sendo esse processo de estar dentro de casa? Muito chato, né? Por quê? Porque, tipo, minha rotina era ir pra escola, voltar, e todo final de semana, como você mesmo sabe, a gente ou ia pra Olhos d'Água, que é uma cidade que a gente gosta de visitar, ou a sua casa. E agora a gente só fica dentro de casa, não vê? Antes a gente via a rua um pouco, agora menos ainda. Acaba limitando, né, meu amor, a liberdade? Acaba limitando a liberdade de agir diante de algumas situações. E o que você percebe do que você tem assim aprendido com tudo isso, João? Que isso não é chato, na verdade. É um modo de se proteger, né? Se cuidar, né, meu amor? A gente, de cuidar dos nossos, porque mesmo você tendo essa vontade de estar aqui junto comigo, de estar aqui junto com a sua família, dessa presença dessa família próxima, você consegue ter a consciência de que é uma forma que a gente está se cuidando, que precisa passar por esse processo nesse momento, não é isso? Uhum. Para poder daqui a pouco a gente estar junto de novo, né? Uhum. Eu agradeço a sua participação, viu, meu amor? Você quer falar mais alguma coisa? Não. Eu agradeço, viu? Te amo você. Te amo, meu amor. Tchau. E é isso, gente. Com o João Gabriel, nós temos várias outras crianças que estão percebendo essa questão dessa limitação, sabe? De estar limitado, de estar dentro, de que podia estar junto com a família. Porque o que o João colocou foi, eu tinha minha rotina com os meus amigos da escola e tinha minha rotina do meu momento, do meu encontro familiar, do momento de estar com a minha família, né? Seja na casa da avó paterna, como aqui da minha casa, que é onde a gente se reúne muito. Então, para ele, acaba gerando essa falta, essa carência desse convívio familiar, né? E do convívio com os amigos. E como que a gente pode tentar suprir isso dessas crianças? Querendo ou não, é tentar buscar ao máximo dar essa atenção, para que eles sintam que estar em família é um momento bom, sabe? Ah, Cíntia, mas eu estou tendo que trabalhar remotamente, eu não tenho tempo disponível para isso. Gente, é nas pequenas coisas que a gente consegue fazer isso. Seja no café da manhã, vamos todo mundo sentar junto e vamos tomar um café da manhã junto. Seja na hora de um almoço, vamos todo mundo sentar, almoçar junto, vamos tirar um tempinho à noite para conversar, para orar, para explicar a situação do vírus, porque as crianças, eles tendem a alimentar muitas fantasias na cabeça deles. Então, às vezes, por que eu não posso? Se essa questão fica mal compreendida para eles, a gente não sabe como eles começam a aumentar essa preocupação exagerada na cabeça deles. Então, trazer essa consciência, trazer essa orientação aos filhos é de extrema importância. Foi muito importante, viu, Joãozinho, você participar aqui com a gente. Sara entrou, a Sara tá aí, gente, vou contar para vocês. A gente está fazendo o desafio de 30 dias aí pelo Instagram. Tenho 3 meninas maravilhosas, a Elizabeth, a Sara e a Samara, que também estão aí participando, né? E, Sara, você quer participar do bate-papo comigo? Quer entrar, Sara? Se você quiser entrar, me chama aí que eu te coloco. Que aí a gente fala um pouquinho até para você falar desse desafio, das dificuldades que você está encontrando, de estar executando esse desafio. Seria muito importante. Oi, conexão caiu.
Oi, pessoal, Oi, pessoal, a conexão caiu e agora eu tô tentando voltar aqui de novo. Desculpa, a conexão caiu. Entendi, Jéssica. A Jéssica está explicando que 1 hora de live a conexão cai. Eu já estou terminando, gente. Já já a gente encerra. Eu só queria mesmo o bate-papo. Sara, se você estiver aí, posso convidar você para participar aqui do bate-papo comigo? Deixa eu tentar te chamar, Sara. Aguardando a Sara. Oi, Sara! Linda! A Sara que tá aí, gente, fazendo o desafio junto com a gente. Né, Sara? É verdade, estamos aí nesse desafio. Conta pra gente um pouquinho, Sara, de como que tá essa questão do desafio. Você pode trazer as dificuldades, porque eu sei que não é fácil. 30 dias é realmente um desafio mesmo, né? Tipo, acaba se tornando cansativo pra gente. Tem pontos que a gente tem que talvez olhar e não queira olhar. Como que tá isso pra você, Sara? Bom, com certeza tem sido um desafio muito grande, não só para o jovem, né, na situação, mas para adultos, crianças. Eu acho que principalmente crianças, né? Muitas das vezes a mãe tem que se virar e arrumar um lazer dentro de casa. E para a criança, eu imagino que seja muito difícil, né? Ainda mais para aquela criança que mora em condomínio, que tem uma vida de lazer, né? Sim. Então, assim, para mim, como jovem, né, como adolescente, no começo foi mais difícil, né? Mas quando começou eu já tinha recebido esse desafio, né? Aliás, foi até a Jéssica que me enviou e falou, né? Que a Cintia estava fazendo esses desafios e tudo. Eu falei assim, poxa, custa nada tentar, né? É uma coisa que desliga a gente das notícias ruins, do que está acontecendo. Não que a gente vai negligenciar isso, tudo que está acontecendo, mas é algo que tira, né, o nosso foco de coisas ruins, notícias ruins e tudo que vem acontecendo no mundo. Então, para mim, desde o começo tem sido sim um desafio, né? Então, assim, eu tenho sempre tentado fazer, né, eles, até porque é algo que concentra e alimenta a nossa saúde, tanto espiritual, tanto emocional, né? Teve o desafio do espelho, que foi algo que eu realmente me tirou de toda a realidade que eu estava vivendo quanto a mim, né? Como pessoa, como mulher. E foi incrível, cada desafio tá sendo realmente não só como um desafio, mas algo que realmente nos tira daquilo que muitas vezes a gente está preso, que é a nossa realidade, né? Eu vi uma menina falando que é difícil não surtar, você não. Ai, como fazer? Muitas das vezes a pessoa tem medo de ser mandada embora do emprego e às vezes fica sem receber, os dias sem receber. Então, assim, é muito difícil você não perder, como é que eu posso dizer? Sair do seu equilíbrio. Isso, é muito difícil você não sair do seu equilíbrio. Então, é muito importante e eu acho muito válido e maravilhoso que os profissionais que estudam essa área de psicologia, que trabalham nessa área de psicologia, eles têm se atentado para as pessoas, né? E é isso que eu acho bacana. Esse é um tempo da gente dar a mão um pro outro e não esquecer que não é só a gente que vive, a gente não vive sozinho nesse mundo, né? A gente não é autossuficiente, a gente precisa das pessoas e as pessoas precisam da gente. Então, assim, é isso que eu acho maravilhoso e isso que tem me ajudado a passar por esse período.
Sara, isso que você trouxe é de extrema importância. Por quê? Porque a gente precisou que o mundo adoecesse. Não basta só a gente adoecer, né? Porque nós vamos adoecendo emocionalmente, nós vamos negligenciando a nossa atenção. Mas precisou o mundo adoecer para que a gente pudesse parar e observar o quanto as relações são importantes. E é engraçado, porque hoje, quando a gente pergunta, eu perguntei para o meu sobrinho de 12 anos e ele trouxe a questão da relação com os amigos e com a família. Agora, você trazendo essa dificuldade de realizar o desafio, porque puxa um olhar, uma mudança de visão, né? Puxa um olhar para si, e aí você vai e fala para mim que tem outras pessoas sofrendo e que outras pessoas, e que hoje isso está fazendo você olhar essa ajuda que as pessoas estão precisando ter, esse apoio que as pessoas estão precisando ter. Nós seres humanos somos muito fáceis de adaptação, sabe? A gente já começou a perceber que as pessoas estão precisando de um abraço que não seja o abraço presencial, sabe? Que as pessoas estão precisando desse apoio, de serem ouvidas, de serem escutadas, sabe? De uma palavra que faça elas saírem dali daquele momento de tensão que elas estão vivenciando, né? E é isso mesmo. O desafio, Sara, mais do que uma forma de distração, ele acaba tendo por trás algumas atividades e que eu imagino que vai se tornando um pouquinho mais difícil de fazer com que a gente pare e olhe alguns detalhes da gente, sabe? De ver quanto tempo tem que a gente não se olha no espelho para se ver, sabe? Para se ver, para perceber as nossas qualidades. Quanto tempo tem que a gente não para fazer algo que a gente gosta? Como que 5 sentimentos, como eu pedi para descreverem do dia, a gente naqueles 5 sentimentos tende muito mais a alimentar coisas ruins e negativas do que realmente fortalecer uma coisa positiva a nosso favor. Então, são essas atividades que é como se eu estivesse batendo e falando assim, ó, foca nisso, sabe? Puxa isso. Me fala 5 sentimentos ruins, mas desses 5 sentimentos ruins, vamos colocar 5 positivos. Arruma 5 situações de autocuidado que você possa fazer para você, de coisas prazerosas para você. Porque a gente sabe agradar o outro, mas muitas vezes a gente não sabe agradar nós mesmos, né? É verdade. E é isso aí, Sara. Quer falar mais alguma coisa? Não, é só isso mesmo. Queria agradecer. Na verdade, a Jéssica me mandou a live, né? Porque eu tô sem celular, eu tô usando o celular do meu pai, inclusive. E a Jéssica me mandou a live, eu vou entrar, né? Eu tenho lido bastante, na verdade eu tô lendo um livro, né? Eu gosto muito de ler, é um hobby meu hobby favorito é ler. E eu tenho lido um livro do Augusto Cury sobre gestão emocional. Ele é um livro incrível, né? Eu tô no comecinho dele, já tô achando assim surreal. Então é algo que realmente, infelizmente, o mundo precisou ter esse choque, né? Infelizmente, mas tudo tem um propósito, né? Então assim, eu creio que a gente vai sair 1000 vezes melhor dessa condição. Com certeza. Uma visão de valorização diferenciada, sabe? De importância. Com certeza. Tanto a visão das pessoas com o próximo, tanto a visão das pessoas com elas mesmas, né? Porque muitas pessoas moram sozinhas, né? São solteiras, não são casadas ou moram só, sem os pais, né? Já tem a vida independente. Então essa pessoa ali teve que, nessa quarentena, durante esse isolamento social, ela teve que lidar com ela mesma. Ela teve que conhecer a ela mesma, né? E ela teve a mesmo oportunidade. tendo independência, porque as pessoas confundem independência com autonomia.
As pessoas podem ter uma independência financeira, mas muitas vezes ela não tem uma autonomia emocional. Ela precisa ter um contato com uma outra pessoa. Ela precisa, e isso é natural do ser humano, tá, gente? Isso é natural do ser humano. A gente não vive sozinho no mundo, por mais que a gente se isole achando que viver sozinho é a nossa solução dos nossos problemas, a gente não consegue. E é nesse momento que a pessoa precisa se encarar e ver que muitas outras coisas fazem falta, que é essa questão da valorização, né? De você puxar o foco a que você está valorizando, ao que você está, né, dando a sua atenção, né? Desprendendo do seu trabalho de cuidar, porque cuidar é trabalhoso, gente. Cuidar não é fácil. É verdade. Essa questão de relacionamento pessoal e o relacionamento, as pessoas com elas mesmas, né, quanto à essência, quanto a valor, religião também, né, é uma linha tênue, porque muitas das vezes, se eu não sou bem resolvida comigo mesma, eu não consigo me relacionar com o próximo, né, então assim, é uma coisa que afeta a outra. Isso daí é base. Isso daí é base. A relação com o outro tem muito a ver com como eu me relaciono. Eu acabei de falar do conceito infantilizado que nós temos na nossa infância. Se a gente traz percepções de nós mesmos, desde a nossa infância, na nossa vida adulta, a gente vai criando condições de lidar e de se relacionar com as pessoas de acordo com a nossa percepção infantilizada. É verdade. Então, a gente não consegue ter essa maturidade emocional e muito menos essa autonomia, porque a gente está sempre lidando, buscando se prender a algo ou a alguém que possa nos dar o conforto que a gente precisa, esse aconchego que a gente precisa, né? Verdade. E às vezes a gente não se liga, Cíntia, que, claro que a gente precisa, né? A gente não somos seres, como é que eu posso, a palavra fugiu agora, não somos seres autônomos, né? Que eu só preciso de mim mesma e sozinhos, né? Mas é uma coisa que eu sempre, é uma coisa que eu trago pra mim, né? É diferente, solitude e solidão são coisas diferentes. Então, assim, a minha solidão não tem que ter a ver com o próximo. Por que você não me ligou? Aquela cobrança, por que você não respondeu a minha mensagem? Por que você não comentou? Isso, não tem que a ver com isso. E sim com aquela questão, eu me amo o suficiente? Eu posso, entendeu? Tipo assim, isso, eu posso ir num cinema sozinho? Fulano não pôde ir, eu vou sozinha, eu vou comprar uma pipoca pra mim, eu vou, sabe, assistir um filme sozinha. Eu vou no cinema sozinha porque eu tenho o prazer de assistir um filme. Sim, exatamente. Né? Eu tô indo comprar uma roupa porque eu quero me sentir bem, eu quero estar bonita, eu quero poder escolher a minha roupa. Eu não preciso ter a dependência de alguém dizer se tá bom ou se tá ruim, se tá bonito ou se exatamente. Exatamente. E quanto mais cedo a gente, porque a gente sempre tem aquela, mas a maturidade vem com a idade, e com certeza vem, mas quanto mais cedo a gente tiver essa não dependência das outras pessoas emocionalmente falando, é 1000 vezes melhor, porque a gente aprendendo a lidar com a gente mesmo, a gente sabe lidar com o próximo. E isso vai servir na nossa vida adulta. Então, assim, por isso que não depende da idade. A gente acha que a maturidade vem com a idade, mas não vem, porque é o que eu acabei de falar. A percepção de vida continua infantilidade, continua infantil. Então, a maturidade, ela vem com a nossa percepção amadurecendo também. Ela vem quando a gente começa a compreender, a lidar com a gente mesmo. Essa é a maturidade. Né? A maturidade não é só... Tem muitos velhos infantilizados, tem muitos jovens adultizados cedo. Então, não tem a ver com a idade, tem a ver como a gente lida
com as nossas emoções, como que a gente conduz e resolve e soluciona os nossos problemas. Sara, eu queria agradecer, muito importante a sua participação, viu? Um beijo para você. Estou apaixonada de vocês fazendo o desafio, viu? Agradeço muito de coração, tá bom? Um beijo. Tá bom, beijo, Cíntia, obrigada. Tchau. Pessoal, e é isso. Eu acho que fazer um resumo que a Sara trouxe foi de extrema importância, dessa questão da nossa autonomia emocional, de trabalhar as nossas emoções, de saber, da gente conseguir ter a consciência de que muitas vezes a nossa percepção está limitada àquela história de vida que a gente viveu, e a gente precisa abrir esse campo de percepção, tentar ver as outras possibilidades, o que eu posso fazer, tentar ver além, sair desse foco do problema, desse papel de vitimismo, de que os outros têm que me socorrer e têm que me salvar, e descobrir o que eu posso fazer além por mim. O que eu posso contribuir, o que é que me agrada, tirar minha atenção daquilo que está me deixando triste, daquilo que está me angustiando. E é isso, pessoal, vou finalizar a nossa live. Lembrando, eu tenho um canal do YouTube, lá tem uns vídeos que a gente está falando sobre ansiedade. Quem puder ir lá se inscrever, aciona o sininho, que quando eu colocar vídeos novos, vocês vão saber. Assistem os vídeos. E agradeço a presença de todos vocês e um grande beijo. E eu vou deixar salvo as lives para quem quiser assistir, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau.